Olá, como vai você? Tudo bem? Queria conversar com você hoje um pouco sobre o fato de o que você dá não significa ajuda. Você pode dar muito e com essa atitude você pode atrapalhar. Você pode não ajudar dando. Impressionante, porque o que o outro recebe não é necessariamente o que você doa. Você pode doar muito de si, mas o outro pode não receber o que você está doando e você pode estar atrapalhando ele em sua evolução. Ok? Então, dar demais não ajuda. Dar demais prejudica. Imagine que essa criatura que vos fala veio da roça, aos 15 anos não era alfabetizado ainda, e fez psicologia e organizou a sua vida no sentido de que tinha que dar, tinha que ajudar, fazer psicologia para ajudar os outros. E já no segundo ano da faculdade, um dia chegando na faculdade, havia um homem com uma ferida enorme na perna, e eu cheguei e disse: poxa, eu poderia ajudar você. Tenho professores que são doutores e que poderia te dar um remédio, poderia te ajudar. Eu estava com meia dúzia de bananas na mão, que era o que eu usava para o almoço. Quem me conhece sabe que eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo e ainda trabalhava num banco, né? Eu fiz filosofia, psicologia ao mesmo tempo e trabalhava no Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Ninguém entendia como eu dava conta de fazer tudo o que eu fazia. E ali estava diante daquele homem e ofertando para ele a minha ajuda, e ele disse assim: não, eu não posso receber a sua ajuda. E eu já tinha dado as minhas bananas para ele, né? E aí ele olhou para mim e disse assim: veja você que interessante, doutor. Me chamou de doutor. Se eu não tivesse essas feridas, eu não teria ganho essa meia dúzia de bananas. E eu fiquei com um ódio desgraçado de raiva, porque ele não queria ajuda, estava usando aquela ferida para levar as minhas bananas. Em outras palavras, muita gente tem lá suas feridas, tem lá os seus sofrimentos, porque precisa dessas feridas e deste sofrimento. Na verdade, nem é sofrimento. Se você quer saber, nem é sofrimento. E por quê? Porque a pessoa, ela pode não ser digna, merecedora da felicidade, da ausência da dor. E o sofrimento pode ser a cura que ela precisa. Então, ela tem aquilo porque ela precisa daquilo, ela necessita daquilo por conta de coisas que muita gente não sabe, né? Mas pode saber. Do equilíbrio entre o dar e receber nas relações que nós temos com os nossos ancestrais, né? Nas lealdades que nós temos com os nossos ancestrais.
Nós não temos ancestrais, nós estávamos lá, os nossos ancestrais. Nós éramos os olhos, os ouvidos, a sensibilidade dos nossos ancestrais. Nós não temos avô, bisavô, nós éramos essas pessoas e lá estávamos construindo o nosso futuro, aquilo que seríamos no futuro, aquilo que seríamos dignos merecedores no nosso amanhã. Então, isso foi uma escolha. O sofrimento, a falta, pode ser uma escolha, tá? Dar demais não ajuda. Eu já cansei nesta minha vida, já longa, de dar e estar ofendendo a pessoa que recebia, que recebe, ao invés de estar ajudando. Você pode dar, mas o outro pode não receber aquilo que você está doando. Uma vez levantei de manhã, tinha umas crianças na frente do portão, aparentemente crianças de rua, andarilhas. Eu fui lá na geladeira, peguei maçãs, frutas caras, boas, doei para eles. E um pouco mais tarde, olhando um pouco mais acima da minha casa, eles tinham jogado fora aquilo que eu tinha doado. Maçãs, coisas caras. E tinham jogado fora. Por quê? Porque isso não é uma metáfora, é um fato. Eles precisavam daquilo que era a falta. Tem pessoas que precisam da falta daquilo que elas não têm. Ok? Mas então, José Carlos, o que eu devo oferecer para o outro? Não devo oferecer nada. Viva a sua vida e tenha bons relacionamentos. O que a gente precisa ter é um bom relacionamento. Porque se você tem um bom relacionamento, se comunica bem, é empático, a pessoa diz o que ela precisa, se ela precisa de alguma coisa realmente, e então ela sente campo e sente facilidade para lhe dizer o que ela precisa, e você pode decidir se você gostaria de dar ou não aquilo que está sendo, que você acha que o outro precisa. Porque muitas vezes é a gente que acha que o outro precisa. O outro não precisa necessariamente daquilo que a gente acha que ele precisa, ok? Então você precisa, na verdade, de se colocar em disponibilidade. Ser disponível, estar à disposição. Ter bons relacionamentos. E com esse campo de bons relacionamentos, você pode estar à vontade para que o outro se aproxime e demonstre se ele está realmente precisando ou não de alguma coisa. Mas em geral, eu esses dias lendo Nietzsche, porque eu estou terminando de ler a obra completa do Nietzsche, e ele fala desse ranço meio cristão que nós levamos em nós, que é uma necessidade quase que obrigatória de amar. E isso é muito ruim, sabe? Essa obrigatoriedade de amar. Quando a gente é obrigado a dar, a amar, a gente, na verdade, não está fazendo nada disso, ok? O que a gente precisa, às vezes, é não ter. O que a gente precisa, o que nós precisamos, às vezes, é da falta da coisa que nós achamos que o outro precisa, daquilo que nós achamos que precisamos. Às vezes,
não ter uma coisa é muito mais importante do que tê-la, né? E aí, para dizer para vocês que eu não estou, inclusive, falando isso da minha própria cabeça, eu queria mencionar aqui algo que Bert Hellinger, tanta gente, né, diz isso, Nagy, tanta gente diz isso, Rupert Sheldrake, sobre a questão do equilíbrio entre o dar e o receber. Eu posso dar e o outro pode não receber aquilo que eu dou, embora ele pegue nas mãos dele, mas ele não está recebendo. Você tem a impressão de que você está fazendo bem, mas você o está atrapalhando. E se ele for de fato digno, merecedor daquilo que ele, entre aspas, estaria precisando, então esse equilíbrio entre o dar e o receber funciona de uma maneira automática. Automática, porque ele pode inclusive não ter nada e não sentir falta. Pode não comer e não ter fome. Tem muita gente que não come e não passa fome. Tem muita gente que come demais e vive com falta, com carência, porque isso é tudo tão relativo. Nós não sabemos nada, eu não sei nada. Se você sabe, você me ensine, porque nós, na minha opinião, pelo que eu vejo até agora, na vida e na minha história, eu acho que eu não sei nada. E o que eu percebi, então, é que se a pessoa realmente precisa de algo, se ela realmente construiu um passivo histórico para ser digna, merecedora lá na frente, no futuro, de alguma coisa, ela recebe isso, mesmo que ninguém dê, mesmo que ninguém doe, ela se satisfaz, se realiza e é feliz não tendo nada, porque o equilíbrio entre o dar e o receber, o dar e o tomar, é automático e depende das nossas maquinações, das nossas atitudes, daquilo que fomos, né? Porque lá no passado nós construímos o futuro de uma história, algo que nós seríamos e receberíamos no amanhã, que é o que o Ivan Borsmelinag chama de equilíbrio entre o dar e o receber, ok? Então, uma coisa é a caridade, outra coisa é essa petulância da gente de querer ajudar e ajudar quem não pode e não merece, não quer e não deseja ser ajudado. Ou você acha que a humanidade, no estágio em que se encontra, precisaria ainda de guerras, precisaria ainda de tudo o que acontece, dessa miséria humana que vivemos? Evidentemente que isso aí é uma construção. E como diz Freud, em Mal-Estar da Civilização, isso não vai melhorar. A humanidade pode evoluir, pode crescer, pode estudar, a tecnologia pode avançar, pode vir IA, e B, e C, e Z, inteligência Z, sei lá, um dia. Mas ela vai usar isso em benefício da justiça e do seu próprio sofrimento. Era isto. Eu sou José Carlos Vitor Gomes, um terapeuta. Eu, de vez em quando, vou conversar aqui com você. Posso, inclusive, aceitar sugestões para reflexões, caso você queira. Um grande abraço.